Tenho certeza que você já viu essa paisagem na televisão, em alguma novela, enfim, que ela é familiar para você, não é mesmo? Aqui, Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Este caminho aqui é bem conhecido, bem filmado, bem fotografado. E quis compartilhar contigo, né, este lugar super bonito aqui que eu estou. Deixa eu virar aqui um pouquinho para mim, juntando com o assunto aqui que eu quero compartilhar contigo. Primeira vez que eu estive no Rio, eu achava muito familiar tudo que eu via, porque eram imagens conhecidas, né? Já como, por exemplo, o nome das ruas, as paisagens, né? Eu nunca tinha estado no Rio, mas aquelas paisagens elas eram conhecidas, né, da televisão, das redes sociais. E olha só que curioso, eu nunca tinha estado, mas eu me sentia em casa quando eu estava nesses lugares que eu já conhecia a paisagem, que eu já sabia o nome. E por que eu me sentia, tinha essa sensação, né, de me sentir em casa quando eu estava neste lugar já conhecido? Quando a gente está nesse tipo de situação, a gente se sente identificado com aquele lugar, com aquela pessoa, com aquela situação. O mesmo acontece, por exemplo, quando você começa a conversar com uma pessoa que você está conhecendo naquele momento, e ela diz que é do mesmo time para o qual você torce. Ela começa a te contar que ela já visitou lugares que você também já visitou, que tem o mesmo gosto que você tem para alguns alimentos ou para alguns tipos, talvez, de atividades culturais. Mas quando a gente encontra pontos parecidos ou iguais entre uma pessoa e outra, a gente se identifica com aquela pessoa, a gente se sente confortável, a gente se sente familiar. Por quê? Porque é conhecido. Então a gente tem essa sensação de se sentir em casa, né? De se sentir mais familiar, se sentir pertencente, e isso já aproxima bastante as pessoas. Mas olha só, eu vim compartilhar contigo aqui uma reflexão sobre este ponto, né, do conhecido, justamente para falar no contraponto, que é o desconhecido. Assim como acontece este conforto, este bem-estar, essa familiaridade com o conhecido, acontece justamente ao contrário, com o desconhecido. E é aí que eu quero, né, compartilhar contigo essa reflexão importante. O fato de a gente estar diante de algo desconhecido traz muito desconforto, traz resistência, traz sofrimento. E eu quero te contar que agora, recentemente, talvez assim um mês, eu comecei a observar que eu estava sentindo uma sensação de morte, mas eu sabia que não era algo assim, uma morte física ou alguém que fosse morrer, né, nesse sentido, não. Depois de um tempo, né, me auto-observando e refletindo sobre isso, eu cheguei à conclusão de que era uma morte interna, porque eu estou sempre neste meu processo, né, de reprogramação, de transformação interior. Então, quando uma parte nossa deixa de existir, ela está morrendo para nós e está nascendo outra. E isso traz um desconforto, por melhor que seja. Né? Quando, por exemplo, crenças, programas mentais da mente subconsciente, né, se transformam, ele deixa de existir. E por mais que eles sejam negativos, a morte, né, entre aspas, desse nosso aspecto nos traz desconforto, porque quando ele morre, nasce um outro aspecto em nós. E essa troca traz uma diferença, né, interna que precisa de um tempo para ser adaptado em nós mesmos, né? A gente tem essa adaptação. Quando a gente muda de casa. Aquela casa que eu morava, ela morreu para mim, né? É uma forma metafórica de falar, mas é assim que a gente processa internamente. Então, ela precisou morrer para nascer o outro lugar que eu vou morar a partir de agora. Um relacionamento, a mesma coisa. Então, para eu sair de um relacionamento, toda aquela minha experiência, toda aquela minha vivência, a presença daquela pessoa, ela
vai precisar morrer para nascer um outro momento na vida daquela pessoa, um momento solteira, né, um momento diferente. E então sempre vai ter isso. Toda a mudança vai nos trazer esta morte e este novo brotando, né, em nós ou na nossa vida. E essas mudanças, essa morte, ela traz um nível de sofrimento. Para cada pessoa vai ser diferente, porque cada pessoa, né, tem um fortalecimento interno, tem um condicionamento interno diferente de uma pessoa para outra, né? Então, não estou taxando que vai ser sempre assim da mesma forma, mas em algum nível existe, tá? Existe esta morte, existe essa diferença, esse desconforto para a gente processar. E por que é interessante a gente ouvir sobre este assunto? Porque todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por mudanças. Sem mudanças não há crescimento. Então, elas são importantes, né? E quando a gente não entende como que este processo acontece, o sofrimento com o processo pode ser ainda maior. Então, o jeito que, primeiro, né, saber que isso existe, saber que este processo acontece, esse processo interno de morte interna, né, em algum dos nossos níveis, para dar lugar para um novo e depois elaborar este novo. Às vezes a gente tem um objetivo, tem um sonho de algo que a gente quer muito viver, realizar, sentir. E quando este algo novo chega, há esse conflito interno, porque eu quero o novo, mas ele está causando desconforto por ser novo. Às vezes a gente acredita que aquilo que a gente tanto deseja só tem aspectos positivos, só vai trazer coisas boas e não faz ideia de que pode acontecer isso, né? Este estado interno de perda daquilo que você está deixando para trás. Então eu vim compartilhar contigo essa reflexão, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa que também busca por crescimento, e o crescimento implica em mudanças a nível interno, a nível externo, e a gente entender que isso vai acontecer e que nós precisamos, né, nós precisamos passar por essa jornada para então, né, chegar a este estado mais elevado, este estado que a gente busca, né, este estado desejado, ou esta situação desejada. Ela requer este processo interno, ela requer a gente ultrapassar esse desconforto que nos deixa, né, o diferente, o novo. E sabe que eu tenho notado, né, nesses últimos tempos, que eu sou essa pessoa, sempre fui, né, na maior parte da minha vida, essa pessoa que vinha sempre numa mesma rotina, fazendo as coisas muito parecidas. E quando eu observei né, meu aspecto, eu comecei a me colocar em situações de forma intencional, em situações novas, no dia a dia, sabe? Em aquelas coisas pequenas do dia a dia. Como, por exemplo, eu nunca vou naquele lugar, vou sempre aos mesmos lugares. Isso desde um restaurante, né? Enfim, o que faz parte aí da tua rotina. Então, começar a se colocar de forma intencional ao novo, no novo restaurante, um novo esporte, algo que você não saiba fazer e que seja um desafio, né? Que seja um desafio praticar e esse desafio, né, te coloca já neste lugar desconfortável de novo e vai te treinando para quando uma situação maior acontecer, você já está com mais resistência, está com mais músculos aí treinado para este novo. E eu percebo que quando eu não procuro isso de forma intencional, né, esse novo do dia a dia, e ele vem, né, a vida me coloca forçadamente, vamos dizer assim, nessa situação do novo, há esse desconforto. Mas só que agora que eu já sei que este processo é natural, então fica mais fácil para lidar com ele, fica mais fácil para administrar. E assim, ó, esse desconforto, ele pode ser, e acontece isso na maioria das vezes, de ser gerado ali, o desconforto é no corpo, tá? Mas a mente, ela potencializa esse desconforto com historinhas, com diálogos mentais, geralmente te colocando em pensamentos negativos.
anos em fazendo tu focar nos aspectos negativos daquela situação. Então a mente fica, né, naquele looping, te chamando pro negativo, e se você não tiver atento aí ao que está acontecendo a nível mental, você tem muita chance de voltar pro velho, de voltar pro conhecido. E se você voltar para o velho, se você voltar para o conhecido, não vai haver mudanças, não vai haver crescimento. Então é preciso, naquele primeiro momento, a gente resistir, talvez ao desconforto do corpo, talvez a essa balbúrdia mental negativa que vai ficar, né, nos chamando, que o velho, o conhecido é mais confortável, é mais fácil. Esse é um momento crucial. Esse é o momento de você fazer a escolha. Não, eu vou ficar aqui nesse desconforto porque logo, logo ele já se tornará confortável novamente. E aí, quando isso acontecer, talvez já seja a hora de a gente realizar uma outra mudança, não é mesmo? Então eu vou encerrar aqui esse vídeo mostrando um pouquinho mais aqui do Jardim Botânico para você. Então fica com as tuas reflexões, fica com essa, né, essa consciência de que a mudança, ela é algo necessário, né? Que lindos passarinhos. Ela é algo necessário para o nosso crescimento. Afinal de contas, a vida aqui é essa multiplicidade de experiências diversas, né? De experiências que vão nos agregando, vão nos trazendo mais conteúdo, tornando a nossa vida ainda melhor. E isso só é possível quando a gente se desafia ao novo, se desafia, se coloca, aceita e passa pelo processo da mudança. Então eu quero concluir esse vídeo. Tá difícil para eu concluir porque tá tão legal compartilhar aqui contigo essa paisagem, mas vou fazer outros vídeos daqui, tá bem? Um beijo para você e coragem para mudar.